Fala, professores, como é que vocês estão? Eu sei que você está se preparando para um concurso na área da educação. Eu sei que você precisa estudar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E eu também sei o quanto é difícil e complicado de você memorizar, ter todo esse conteúdo guardado na sua memória para que você receba a sua tão sonhada aprovação na área da educação. Por isso, eu preparei um material para te ajudar e eu quero estudar ele junto com você. Eu vou abrir aqui o material, eu vou compartilhar minha tela com você e nós vamos estudar juntos. Deixa eu já adiantar para você e dizer que foi assim que eu consegui a minha aprovação na área da educação. Estudando dessa forma, aplicando conceitos da área da psicologia da educação com a educação, juntei esses conteúdos e preparei esse material e foi assim que eu consegui ser aprovado. E eu quero te ajudar na sua aprovação. Vou compartilhar a tela com você e agora nós vamos estudar esse material que traz o estudo da LDB de forma interativa, tá bom? Vamos lá? Aqui está a nossa capa, LDB, apostila interativa, aqui estão as nossas redes sociais, o nosso canal no YouTube, página lá no nosso perfil no Instagram, e nós vamos iniciar agora o nosso estudo, começando com o título 1 da educação. Vamos lá. No artigo 1, a primeira informação que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional ela traz é que a educação ela é um processo amplo que acontece em diversos ambientes. E ela vai falar que vai acontecer na família, convivência social, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, organização da sociedade civil e também nas manifestações culturais. Porém, a LDB ela vai legislar sobre a educação escolar. E essa educação escolar, ela acontece nas instituições de ensino próprias. Ou seja, ela vai legislar sobre isso daqui, tá bom? A LDB, ela vai falar sobre a educação que acontece nas instituições de ensino e pesquisa. E aqui vai trazer uma segunda informação, que essa educação que é oferecida nas instituições de ensino e pesquisa, ela tem que ser uma educação que tem que estar ligada com o mundo do trabalho e também essa educação precisa fazer sentido para a vida real da criança. Tá bom? Então, o artigo 1, ele é bem curto e ele vai trazer essas informações. Em resumo, aqui para fixarmos, a educação ela não acontece só na escola, viu? Que fique claro isso, a LDB, ela entende que ela acontece em outros ambientes, porém, ela vai regular a educação que acontece nas instituições de ensino, tá bom? E esse ensino tem que ter um diálogo com a sociedade e com o trabalho também, tá? Vamos para o nosso título 2, Princípios e Fins da Educação Nacional. No artigo 2º, vai falar sobre a finalidade da educação. E ele vai dizer assim, ó, a educação é dever da família e do Estado. E é uma educação que é inspirada na liberdade e também é guiada pela solidariedade humana. O artigo 2, falando sobre a finalidade da educação, ele vai trazer a informação de que é dever da família e do Estado ofertar essa educação. É dever, e essa educação, na verdade, ela é inspirada na liberdade e é guiada pela solidariedade humana. E o objetivo, desenvolvimento pleno do educando, tá bom? Já que ela é dever da família e do Estado, ela tem que ter um objetivo. E o objetivo é desenvolvimento pleno do educando, preparando esse educando para a cidadania e também qualificando ele para o trabalho, tá bom? Esses são os 3 objetivos da educação. No que diz respeito àquela educação que acontece, como diz no artigo 1º, numa instituição de ensino, nas escolas, instituições de ensinos próprias, tá bom? Como diz ali no artigo 1º. Avançando aqui para o artigo 3º, vai falar sobre os princípios do ensino. Aqui uma leitura rápida sobre esses princípios, tá bom? Nós temos aqui liberdade de acesso e permanência na escola. Dentro de todos esses princípios, nós temos como primeira aqui a liberdade de acesso e permanência na escola. Todo mundo é livre para
acessar a escola e permanecer, ou seja, estudar, tá? Todo mundo é livre também, na verdade ele fala igualdade, né? É igualdade. Aí depois vai falar sobre liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o saber. Terceiro, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Respeito à liberdade e à tolerância, convivência entre instituições públicas e privadas, gratuidade do ensino público oficial, valorização dos profissionais da educação, gestão democrática do ensino público. Sobre todos esses princípios, nós vamos ver que a LDB ela vai falar sobre todos aqui, ela vai falar sobre a maioria, na verdade, né? Ela vai destrinchar, aqui só está falando os princípios, depois ela vai destrinchar sobre cada um mais para frente, tá? Padrão de qualidade, valorização das experiências fora da escola, integração entre educação, trabalho e práticas sociais, como nós já vimos no artigo 2º, também no artigo 1º, né? Respeito à liberdade, respeito à diversidade étnico-racial, direito à educação e aprendizagem ao longo da vida, respeito à diversidade das pessoas surdas, cegas e com deficiência auditiva, acesso a informações públicas sobre a gestão da educação. Então, estes aqui são os princípios do ensino, tá bom? É isso aqui que o ensino tem que garantir, tá? Nós temos aqui um resuminho para fixar. A educação forma cidadãos e trabalhadores. O ensino é baseado em liberdade, igualdade e diversidade. E nós temos qualidade, inclusão e transparência. Esses aí são os princípios legais previstos na LDB. Tá? Título 3. Do direito à educação e do dever de educar. Nesse terceiro título, nós vamos ver o direito e o dever no que diz respeito à educação e o educar, tá bom? Artigo 4º, nós vimos lá em cima que é direito, é dever, na verdade, do Estado e da família oferecer educação. Então, agora o artigo 4º vai falar sobre o dever do Estado no sentido de oferecer a educação. E ele vai dizer assim, o Estado deve garantir, é dever do Estado, escola pública. E aqui vai trazer as descrições sobre essa escola pública. Nós temos aqui a educação básica, que ela é obrigatória e ela é gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Então o Estado vai oferecer essa educação básica, gratuita e obrigatória, dos 4 aos 17 anos de idade, viu? Isso aqui cai muito em prova. 4 aos 17 anos de idade é obrigatório e gratuito. Então nós temos ali na educação básica a pré-escola, nós temos o ensino fundamental e o ensino médio. Nós vamos, mais para frente, ver os artigos que tratam sobre cada uma dessas modalidades, tá bom? Nós temos uma segunda informação aqui sobre a educação escolar pública. A educação infantil gratuita até os 5 anos de idade. Ela é gratuita, mas não é obrigatória. Obrigatória é dos 4 aos 17 anos, tá bom? Atendimento educacional especializado para pessoas com deficiências, com transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades. É dever do Estado oferecer esse atendimento educacional especializado, viu? Para esse grupo de pessoas com deficiência, transtorno geral global do desenvolvimento e altas habilidades. De preferência, esse atendimento deve acontecer aqui, na rede regular, tá? Falando sobre o ensino noturno regular adequado ao educando. Nós temos aqui o EJA, que tem que oferecer condições de acesso e também de permanência para esses alunos que não conseguiram concluir o ensino na idade certa, tá? Agora falando de outros direitos que também são garantidos. O acesso ao ensino médio fundamental para quem não concluiu na idade certa, o EJA, acesso aos níveis mais elevados do ensino conforme a capacidade. Nós temos programas suplementares como material didático, transporte, alimentação, assistência à saúde.
Esses programas suplementares, eles são previstos em políticas públicas, tá? E aí você já deve estar estudando aí para o concurso público e deve já ter esbarrado no estudo desses materiais, como o material didático, como transporte, alimentação, as políticas que falam especificamente sobre esses temas. Nós temos aqui os padrões mínimos de qualidade do ensino, vaga em escola próxima à residência a partir dos 4 anos de idade. A partir dos 4 anos de idade, quando a educação básica, diz ali no começo, ela se torna obrigatória, a criança ela tem que ter vaga numa escola próxima à sua residência, tá? Nós temos a alfabetização plena e estímulo cognitivo à leitura, educação digital e conectividade, água potável e infraestrutura adequada. Nós temos o PNE também contemplando aqui esses direitos que são garantidos aí para a criança. Vamos agora para o artigo 4º-A, educação em situação de saúde. Vai dizer assim que o atendimento educacional garantido ao aluno internado e esse aluno que está em regime hospitalar ou domiciliar prolongado. Então é assim, ó, se a criança está internada, seja no hospital ou está ali em casa, num processo de tratamento, de reabilitação ali, ela tem que ter o atendimento educacional garantido. O artigo 4º-A vai prever isso, o atendimento educacional para essa criança que está ou no hospital ou em casa num processo de recuperação, tá? Mas é um domiciliar prolongado, viu? O artigo 5º, direito público subjetivo. Nós temos aqui, acesso à educação básica obrigatório é um direito exigível e pode ser cobrado do poder público esse acesso. Opa, deixa eu desfazer aqui, pronto. E ele pode ser cobrado do poder público, tanto por cidadãos como entidades, como também o Ministério Público ele pode fazer essa cobrança para que seja cumprido aquilo que é direito, educação básica obrigatória, tá? Nós temos aqui os deveres do poder público. Recensear crianças, jovens e adultos fora da escola, realizar chamada pública, garantir a frequência escolar, divulgar lista de espera por vagas, garantir acesso aos resultados de avaliações educacionais, prioridade absoluta ao ensino obrigatório, responsabilidade da autoridade negligente, responsabilização da autoridade negligente. Nós temos aqui transparência educacional através do censo, pelos dados ali do censo e avaliações, nós temos a transparência através da publicação das informações, e esses dados têm que ser divulgados de forma anonimizada, tá bom? Agora falando sobre o dever da família, já que nesse título aqui nós vamos falar sobre o direito e o dever de educar, nós vamos ver aqui sobre o dever da família em tudo isso. Os pais eles têm que matricular a partir dos 4 anos de idade a criança na escola. O artigo 6º vai falar que é dever da família fazer essa matrícula e ela tem que acontecer a partir dos 4 anos. A partir dos 4 anos, isso é obrigatório que eles façam essa matrícula, tá bom? O artigo 7º, falando da iniciativa privada, ele vai falar sobre a permissão, desde que eles cumpram as normas nacionais, desde que tenha autorização e tenha sido avaliado pelo poder público, e eles tenham capacidade também de se autofinanciar, tá bom? Então, se estiver passando por esses 3 pontos aqui, o ensino privado ele é permitido. E agora vamos para o nosso último artigo do nosso estudo, 7º-A, liberdade religiosa do aluno. O aluno, no que diz respeito à sua liberdade religiosa, ele tem direito a faltar tanto em prova como em aula, desde que seja por motivo religioso, viu? Se a criança tem uma carta ali da igreja, e aqui vai prever isso daí, se ela consegue um ofício, uma carta ali, leva até a escola,
e ela prove ali que ela é um membro daquela instituição religiosa ativa, ela tem direito a faltar em prova ou aula por motivo religioso, mediante aqui, como eu estou falando para vocês, um requerimento prévio e justificado, tá? Alternativas possíveis: prova ou aula de reposição, trabalho ou atividade substitutiva. Então, essas são algumas alternativas possíveis para essas crianças que precisam faltar. Por exemplo, nós temos aquele grupo religioso que guarda o sábado, como os adventistas do sétimo dia. Eles têm a carta oficial ali, eles levam até a escola e eles podem ali faltar em provas que são quando ele estuda a sexta-feira à noite, porque para o adventista do sétimo dia, a partir do pôr do sol da sexta-feira já é sábado, e o sábado ele vai até o pôr do sol. O sábado ele é considerado de um pôr do sol ao outro, do pôr do sol da sexta-feira ao sábado. Então eles guardam esse período e eles reservam esse período para fins religiosos. Então eles podem, se a aula caiu no sábado, vou precisar fazer uma aula no sábado, seja na faculdade ou ali no ensino fundamental ou no médio, eles podem se ausentar. É previsto aqui por lei essa ausência, e existem essas alternativas ali que a instituição ela tem que oferecer para o aluno para repor ali, seja a perda de uma prova, ou de uma aula, ou de uma atividade avaliativa, onde ele possa fazer uma outra atividade ou preparar algum trabalho. Então o artigo 7º-A ele trata dessa questão da liberdade religiosa, tá bom? E aqui vai falar, ó, atividade alternativa substitui a obrigação original. Isso aqui é muito importante de saber, viu? Ela precisa substituir, tá? Só que, porém, isso não vai se aplicar ao ensino militar, tá? O ensino militar não se aplica a essas questões. Para finalizar, um resumo aqui para a nossa fixação. A educação, ela é um direito garantido por lei. Que fique claro isso. Educação é um direito garantido por lei. O Estado, a família e a sociedade têm o dever de ofertar, de entregar essa educação. E nessa educação nós temos que ter inclusão, qualidade e transparências. Esses são os princípios centrais da educação. Você viu como foi fácil? É bem mais leve estudar desse jeito, né? Do que a lei corrida. Você se interessou nesse material? Deixa eu compartilhar aqui com você. Eu estou com uma promoção. Esse material, nós temos aqui, ó, a LDB. Eu tenho o Estatuto da Criança e do Adolescente completo neste mesmo modelo para você estudar de forma fácil, conseguir memorizar todo esse material e ir bem na sua aprovação. Nós temos a Constituição Federal, os artigos que vão tratar da educação, tá? E eu tenho o Decreto de Educação Especial, que foi promulgado no ano passado, 2025, recentemente esse decreto, tá bom? E de bônus, eu vou ter um simulado sobre a LDB, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição Federal e o Decreto da Educação Especial. Todo esse material, como você está vendo aqui, ó, do lado, de R$ 29,99, ele está saindo por R$ 15. Essa promoção é por tempo limitado, tá bom? Então, você pode aqui, ó, escanear esse QR Code aqui, apontar a câmera do seu celular para ele, você vai direto para o link de pagamento e você vai ter acesso a todo esse material. Se você se interessou, corre lá, porque é por tempo limitado, tá bom? Agora, eu quero compartilhar com você uma outra tela e nós vamos juntos fazer um simulado desse material que nós estudamos aqui. Nós vamos ver como é que está o nosso nível de conhecimento e de memorização, tá bom? Eu vou compartilhar a tela com você e nós vamos juntos responder 10 questões. Vamos lá, ó. A primeira questão, e ela vai dizer assim, ó, segundo a LDB, a educação. Alternativa A, refere-se exclusivamente à educação escolar obrigatória? Ela abrange processos formativos que se desenvolvem na família, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino, nos movimentos sociais e nas manifestações culturais? Ela se limita aos processos formais realizados em instituições escolares? Ela vai se restringir à educação escolar desenvolvida por meio do ensino formal? Ela compreende apenas processos educativos vinculados ao sistema oficial de ensino? Então nós vimos que ela não se refere no que diz respeito à educação, tá? Ela não se refere exclusivamente à educação escolar.
Nós vimos que ela abrange outras áreas também. Nós vimos que ela vai abranger a vida familiar, ela acontece na vida familiar, na família, na convivência, no trabalho, nas instituições de ensino, movimentos sociais e manifestações culturais. Então, por fim, nós já vimos aqui que a alternativa correta é a alternativa B. Porque a educação ela não vai se limitar aos processos formais. Ela não vai restringir a educação escolar desenvolvida por meio do ensino formal. E ela não vai compreender apenas processos educativos vinculados ao sistema oficial de ensino. Essas palavrinhas, ela se refere exclusivamente, ela se limita, ela restringe ou apenas, ela são previstas já nas questões dos concursos públicos. Já se sabe que dá pra gente ali, com um pouquinho de conhecimento que nós vamos tendo ali sobre a legislação, excluir algumas dessas informações. Porque estudando ali a gente vai ver que isso daqui ela vai restringir muito aquilo que diz respeito à educação e elas já apontam uma deficiência nas alternativas e que possivelmente elas possam estar erradas, tá bom? Então vamos lá. A resposta correta é a resposta B. Ela vai abranger todos esses ambientes, tá bom? Vamos para a questão 2. Se você escolheu a B, você acertou, tá bom? Vamos para a questão 2. Nos termos da LDB, a educação escolar, agora falando exclusivamente da educação escolar, ela é facultativa em todas as etapas da educação básica? B. Desenvolve-se exclusivamente por meio da educação informal? C. Limita-se à educação infantil e ao ensino fundamental? Desenvolve-se predominantemente por meio do ensino em instituições próprias? Deve ser desvinculada do mundo do trabalho? E aí, qual a alternativa que você escolhe aí e diz que é a alternativa correta no que diz respeito à educação escolar? Vamos lá para eliminando algumas alternativas? Ela não é facultativa. Nós vimos que ela é obrigatória. Ela se desenvolve exclusivamente por meio da educação informal? Não. Ela se limita à educação infantil e ao ensino fundamental? Também não. Desenvolve-se predominantemente por meio do ensino em instituições próprias? Vamos avançar para a última, que deve ser desvinculada do mundo do trabalho? Não. Nós vimos que a educação escolar ela se desenvolve predominantemente por meio do ensino nas instituições próprias. Nós vimos isso lá no artigo 1º. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Tá bom? Vamos avançar. E aí, como é que tá? Vai colocando aqui nos comentários quantas que você acertou no final, tá bom? Quantas que você está acertando aí, tá? Alguma dúvida? Coloca aqui também nos comentários, se você tiver. Questão 3. Vamos falar agora do artigo 2º da LDB. A educação, responsabilidade exclusiva dos sistemas de ensino, deve ser prioritária nas instituições privadas de ensino, é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, dever exclusivo do Estado, dever da sociedade civil organizada. E aí, conforme o artigo 2º da LDB, exclusiva dos sistemas de ensino? E aí? Dever próprio das instituições privadas? Não. Ela é dever da família e do Estado? Com certeza. Exclusivo do Estado? Não. Da sociedade civil organizada? Também não. Nós vamos ver que a alternativa correta é a alternativa C. Como nós vimos aqui, é dever da família e do Estado, conforme está lá no artigo 2º da LDB. Vamos avançando aqui. Questão 4. Nós vamos assinalar a alternativa correta que corresponde... Assinalar a alternativa que corresponde corretamente a uma das finalidades da educação. Vamos lá sobre a finalidade da educação, tá? Corretamente. Vamos lá. Formação exclusiva técnica do educando. Desenvolvimento intelectual desvinculado da cidadania. Capacitação imediata para o mercado de trabalho.
preparação para exames seletivos, pleno desenvolvimento do educando, preparo para o exercício da cidadania e qualificação do trabalho. Ela é uma formação exclusivamente técnica do educando? Não, a finalidade da educação não é uma formação exclusivamente técnica. Desenvolvimento intelectual desvinculado da cidadania? Não, nós vimos que não, que ela prepara ali para a cidadania. Capacitação imediata para o mercado do trabalho? Não, por mais que ela prepare ali para o mercado do trabalho, ela não é uma capacitação imediata. É uma preparação para exames seletivos? Também não. A legislação ela não prevê exames seletivos. A alternativa correta, então, é a alternativa E. Uma das suas finalidades é o pleno desenvolvimento do educando, preparando para o exercício da cidadania e também para a qualificação para o trabalho. Nós vimos aqui que, por exemplo, nós temos aqui a C. Ela contempla aqui o mercado de trabalho, mas não é uma capacitação imediata. A alternativa B, desenvolvimento intelectual desvinculado da cidadania. Falou de cidadania, mas ali está falando de desvinculação. Também não. São questões que a gente precisa ficar atentos, tá bom? Porque aqui pede uma que corresponde corretamente. Então é preciso ficar atento com essas questões, tá? Questão 5. Constituem princípios do ensino nos termos do artigo 3º da LDB. E aí nós vamos falar aqui os princípios aqui do artigo 3º. A. Obrigatoriedade do ensino exclusivamente presencial. B. Centralização da gestão educacional. C. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. D. Exclusividade do poder público. E. Seleção meritocrática para o acesso à escola pública. Vamos lá. Já vamos eliminando aqui, Lá não contempla nada falando sobre a obrigatoriedade do ensino ser presencial, tá? Nós não temos uma centralização da gestão educacional porque nós temos uma gestão democrática, tá bom? Então, essa daqui também está fora. Igualdade de condição para acesso e permanência. Sim, nós vimos sobre um dos princípios é a igualdade e condição de acesso e também de permanência. Então nós vamos excluir aqui, porque nós temos as instituições de ensino privada, então nós não temos uma exclusividade do ensino público, e não existe uma seleção meritocrática para a escola pública, tá bom? Nós temos igualdade de acesso e de permanência, tá? Resposta C é a resposta correta. Isso está no inciso 1º e nós vimos isso. Questão 6. Vai colocando aqui nos comentários, tá bom? Como é que você está indo e coloca aqui no final para a gente saber quantas que você acertou, tá? E o que você está achando do nosso material. Questão 6. A educação básica obrigatória e gratuita, conforme o artigo 4º da LDB, ela vai abranger apenas o ensino fundamental? E aí? Somente o ensino médio, pré-escola ao ensino superior, a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, dos 4 aos 17 anos de idade, do ensino fundamental ao ensino médio. Vimos agora há pouco esse assunto, hein? Então vamos lá, A questão, ela quer saber isso daqui, Educação básica obrigatória e gratuita, tá bom? Não é só gratuita, é obrigatória e gratuita. E nós vimos que não é só o ensino fundamental que é obrigatório e gratuito. Nós vimos também que não é só o ensino médio que é obrigatório e gratuito. Nós vimos também que entra a pré-escola, mas não entra o ensino superior como obrigatório e gratuito. Nós vimos que a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, apontando as idades aqui dos 4 aos 17 anos de idade, é isso que o artigo 4º da LDB abrange no que diz respeito à educação básica, obrigatória e gratuita. Com isso, nós já eliminamos o fundamental ao médio com essas idades aqui que o artigo não trata, tá bom? Então, a alternativa correta é
a alternativa D. Tá bom? Questão 7. O atendimento educacional especializado dos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação deve ser. Vamos lá. O atendimento educacional especializado, restrito à educação infantil, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino, condicionado à avaliação socioeconômica da família, oferecido exclusivamente em instituições especializadas, facultativo e pago. E aí? Vamos já eliminar aqui, então? É restrito à educação infantil? Não. Condicionado à avaliação socioeconômica? Também não. É exclusivamente oferecido em instituições especializadas? Não, porque ela fala assim que ele tem que ser oferecido também na rede regular. Facultativo e pago? Já eliminamos, né? Então nós estamos aqui com a alternativa correta, a alternativa B. Tá bom? O inciso 3 do artigo 4º. Questão 8. De acordo com a LDB, o acesso à educação básica obrigatório é dever exclusivo da família, direito coletivo sem exigibilidade judicial, direito público subjetivo, direito social condicionado à disponibilidade orçamentária ou faculdade do poder público. Nós estamos falando de acesso à educação básica obrigatória, tá bom? É exclusivo da família? Não, do Estado, da família e da sociedade civil. Direito coletivo sem elegibilidade judicial? Não. Direito público subjetivo? Vamos avançar aqui para a resposta correta, então. Direito público subjetivo. O artigo 5º vai dizer que qualifica o acesso à educação obrigatória como direito público subjetivo, permitindo sua exigência judicial, como vimos lá, né? Questão 9. A nossa penúltima questão, olha. Nos termos da LDB, é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir de quantos anos? Vamos ver, a partir dos 5, 7, 6, 3 ou 4 anos? Nós vimos que ela é obrigatória e gratuita a partir dos 4 anos de idade. Então, a gente já consegue entender que os pais, os responsáveis, têm o dever de efetuar a matrícula das crianças a partir dos 4 anos de idade, conforme diz ali o artigo 6º. Ele vai fixar a obrigatoriedade da matrícula na educação básica a partir dos 4 anos. Nossa última questão. Conforme o artigo 7º-A da LDB, ao aluno que se ausentar de prova ou aula por motivo religioso, é assegurado somente a prova de reposição, realização de prestação alternativa sem custo a critérios da instituição de ensino, abono automático de faltas sem compensação, trancamento compulsório da matrícula e dispensa definitiva da atividade escolar. E aí, qual que é a resposta correta? Eu não vou dar a resposta correta para vocês. Eu vou pedir para vocês colocarem aqui nos comentários qual que é a resposta correta da questão 10 no que diz respeito ao aluno que se ausenta de prova ou de aula por motivo religioso. Coloca aqui nos comentários para a gente, tá bom? Para finalizarmos, eu quero agradecer a você por ter ficado até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like e nos ajudar. Se você não é inscrito no nosso canal, já corre lá e se inscreva, porque nós temos muitos conteúdos aqui para estudarmos juntos, para garantir a sua aprovação. Já corre lá e escaneie esse QR Code aqui para garantir a sua promoção. Você vai ter todo esse material, você vai ter simulado da LDB, do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Constituição Federal e do Decreto da Educação Especial. Todo esse material preparado para a sua aprovação, porque foi com esse material que eu garanti a minha aprovação. E eu quero te ajudar também
apenas R$15. Corre lá, é muito barato. Você vai adquirir todo esse material, vai estudar e eu tenho certeza que você vai ser aprovado, tá bom? Fique com Deus e acompanhe nossos vídeos. Nós vamos postar a continuidade ali do estudo da LDB e de todo esse material juntos também, tá bom? E até o próximo vídeo.